no capítulo 32 de Gênesis, tomando como base, como exemplo, a vida de Jacó. Algumas coisas que nós podemos aprender com as lutas de Jacó, as aprontações do Jacó, né? Mas que acabaram resultando tudo em bem, quando Deus tem um plano com alguém, e Deus tem um plano com a sua vida, sabia? Por mais que você, às vezes, não se comporte como devia se comportar, por mais que você, às vezes, hoje até pedir perdão a Deus em algum momento do dia, né? Pedindo perdão da minha ingratidão, né? É tanta coisa que Ele nos dá, e a gente, às vezes, mesquinho, egoísta, reclama de uma picuinha desse tamanho, e esquece que Ele nos tem dado tanto, né? Conversando com a Marilza, inclusive, na estrada, voltando ali, hoje de tarde, né? Vendo as lutas que tantos enfrentam e tudo mais, as desgraceiras completas que estão acontecendo nesse mundão de Deus aí, como se diz, né? A gente só tem motivos e razões para agradecer por tudo que Ele nos tem feito, tudo que Ele nos tem dado, apesar de todas as lutas, né? E eu quero ler com vocês a partir do verso 22, no capítulo 32 de Gênesis. Quem trouxe Bíblia, diga amém. Quem não trouxe, dá um jeito, compra uma. Bíblia é barato, a não ser que você queira comprar uma Bíblia mais elaborada, de estudos, que você deveria, inclusive, né? Como eu tenho insistido com vocês, né? A partir do verso 22, fala de quando Jacó passa o val de Jaboque e luta com um anjo. E está escrito assim: e levantou-se aquela mesma noite Jacó, e tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fez-os passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Amém? Amém, gente? Vamos nos assentar nesse mesmo espírito, sempre dando graças, sempre agradecendo a Deus, porque realmente motivos e razões para agradecermos a Deus nos sobram, porque Deus é bom, né? Deus é bom. Nós aqui não vale nada, como diz o outro, mas valemos sim. Valemos tanto que eu quero dizer que a tua vida, ela é preciosa aos olhos de Deus. Deus proveu um plano gloriosíssimo, completado em seu Filho, para que das trevas você fosse arrancado e fosse trazido para a luz do seu amor. E eu quero dizer nessa noite para você, com todas as letras, que apesar das tuas lutas, apesar das tuas decepções, coisas com as quais nós não nos acostumamos, nós misturamos muito o material, o natural com o espiritual, e esquecemos que nós somos apenas um punhado de ossos coberto de carne. Não passamos de uma máquina que, se bem azeitada, se bem cuidada, vai nos levar bastante tempo sem problemas nenhum. E se, como o meu caso aí a semana passada, né? Tive um probleminha aqui feroz que eu nunca tinha tido na vida. Por quê? Por causa de excesso de sal, excesso de proteína, excesso de um monte de porcaria que a gente faz e não devia fazer. E depois a gente vai reclamar de Deus, por quê? Né?
Como diz a palavra, de que se queixa, pois, o homem, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então, queixe-se de comer demais, queixe-se de não fazer um regime, queixe-se de não comer aquilo que devia. Ora, não é o meu caso, mas se você não pode comer pimenta, vai comer pimenta para quê? De engraçado? Sofra, né? Então, não temos que reclamar de Deus. Então, o que eu quero dizer é que a vida é muito mais abrangente, é uma coisa muito mais. A existência humana, ela transcende essas coisas pequenas, afinal de contas, principalmente porque esse tempo que nós estamos vivendo aqui é um mero vestibular para a vida eterna. E a vida eterna, gente, não tem palavras humanas que possam definir a glória que será, o que nós vamos viver. E vamos viver não por um espaço de 50, 60, 70, 80 ou 90 anos, mas por toda a eternidade. Portanto, precisamos saber trabalhar esse tempo que estamos aqui para não pagarmos um preço amanhã, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que no meio disso tudo, desse tiroteio todo, Deus não abre mão da sua vida. E porque Ele não abre mão da sua vida, a sua vontade permissiva muitas vezes faz com que a gente sofra. Mas sofra não no sentido apenas de Deus nos ver sofrer, mas de Deus nos corrigir, porque Ele açoita e corrige aqueles que Ele ama, como bom pai que Ele é. Então nós temos que avaliar todas essas coisas, né? E não simplesmente marotamente, infantilmente. Na hora da luta, onde é que Deus está? Ele está no mesmo lugar que estava quando você estava fazendo aquilo que não devia fazer para estar colhendo o que está colhendo hoje. Simples. Até porque ninguém vai mudar essa premissa bíblica. Tudo o que o homem semear, isso ele também vai ceifar. Tudo quer dizer, sabe o que, gente? Tudo. Nada mais, nada menos do que tudo. Né? Eu sempre cito o caso, para mim tem muitos outros casos, né? Mas o caso mais bem acabado de Davi, quando cometeu assassinato, quando cometeu adultério, quando ele jejuou, ele orou, ele se arrependeu, aquela coisa toda, ele ficou prostrado, ele escreveu o Salmo 32, o 51, que a gente vê a angústia de alma dele, aquela coisa arada toda, mas confessar o pecado ele não confessava. E por isso que ele estava na situação do Salmo 32. Por isso ele estava na situação do Salmo 51. E ia continuar naquele estado se Deus não fosse misericordioso e não chamasse o profeta Natã e dissesse: Natã, vai lá e mete o dedo na cara do rei. E diga para ele que se ele pensa que está me enganando, não está. Eu sei tudo que ele fez. E está na hora da gente acertar esse negócio antes que eu o perca. E eu não vou abrir mão da vida dele. Portanto, vai lá e diz. E o Natã foi lá e escrachou o rei. Rei, ele usou uma forma inteligente, né? Aquela história toda de que tinha uma pessoa que tinha uma ovelhinha lá no reino e tinha um outro que era rico, tinha trocentas ovelhas. E aí quando veio um viajante, aquele rico, ao invés de pegar uma das suas trocentas ovelhas, foi lá e pegou a única ovelhinha daquele cidadão, né? Matou, fez um guisado e comeu, que era a figura da mulher de Urias, o seu soldado fiel. E o Davi, como sempre, né? Quem está no pecado são os mais indignados com o pecado alheio depois. Isso nunca foi diferente, né? Onde já se viu? Um sujeito desse não merece viver no meu reino. Quem é? E o Natã disse: és tu. Desnudou o rei. E o rei ficou nu, como se costuma dizer, né? Então veio a palavra do Senhor, percebendo o arrependimento, a tristeza, a angústia, a amargura de coração, o semblante caído, a depressão, tudo aquilo que estava se assenhoreando da vida do rei Davi, e disse para o Davi, Deus usando o profeta, falou com Davi dizendo: eu estou perdoando o teu pecado, eu estou transpassando o teu pecado, como o nosso foi transpassado na cruz em Cristo Jesus, para a salvação. Mas o que você fez, você vai pagar aqui mesmo. Então nós temos que entender isso. Para a salvação, Deus nos perdoa, que é o perdão que interessa, que não compromete a nossa eternidade. Mas o que nós plantamos é bíblico. Tudo que o homem semear, isso ele vai colher. O outro texto que diz:
o teu pecado te achará. O que fez às escondidas vai aparecer à luz do sol, como aconteceu com Davi. Por isso que se você não entende, entenda agora. Por que a vida do Davi foi tão atribulada depois? Por que a família dele foi aquela, desculpa a expressão que eu vou usar, aquela esculhambação? Porque fez, vai pagar. Não é? Mas o amor incondicional de Deus nos permite dizer que apesar de todas as nossas fraquezas, no que diz respeito ao mais importante, que é a nossa alma, o nosso futuro eterno, a salvação eterna da nossa alma, Deus não vai abrir mão de nós de hipótese nenhuma. Amém? E o amor incondicional e irresistível de Deus pode ser visto de forma assim maravilhosa na vida de Jacó, o segundo na hierarquia dos patriarcas, né? Aliás, o terceiro, na verdade. Abraão, Isaque e Israel, ou seja, Jacó, né? O Deus que elege, gente, é o mesmo Deus que chama, é o mesmo Deus que justifica, é o mesmo Deus que glorifica, é o mesmo Deus que honra, é o mesmo Deus que exalta. Tudo provém de Deus. Nós, como já disse para alguém hoje, nós não somos salvos por méritos, por esforço próprio, por ajudar os pobres, por ajudar a casa dos velhinhos, por dar esmola. Não, nós somos salvos por graça imerecida em Cristo Jesus nosso Senhor. E algumas verdades podem ser aqui hoje elencadas, destacadas, não é? Na intervenção de Deus na vida de Jacó. Para relembrar vocês, Jacó na linhagem dos patriarcas seria aquele que não teria a bênção da primogenitura. Por quê? Porque eles nasceram gêmeos, ele e seu irmão Esaú. E quem nasceu um segundinho antes foi Esaú. Mas a palavra de Deus diz que Jacó era um lutador. O nome é meio complicado, que significa enganador. Mas ele era um lutador. Ele sabia o que queria e estava disposto a conquistar o que queria. Tanto é verdade que quando Esaú nasceu, a palavra de Deus diz que a parteira viu imediatamente Jacó aparecer após o seu irmão, grudado no calcanhar dele. E cresceram. E eles sabiam da bênção da primogenitura, que o mais velho haveria de ter a bênção, para seguir nas gerações e na liderança do povo. E o Jacó, obcecado por aquela bênção que o pai haveria de lhe dar quando estivesse morrendo, ia colocar a mão sobre a cabeça do seu irmão, e ele queria que fosse na dele, e então ele lutou por isso. Já lutou quando nasceu, não desistindo da bênção. E depois, mais tarde, ele comprou a bênção de Esaú. Comprou a bênção de Esaú, que vinha da caça, era caçador, era sujeito valente, aquela coisa toda, e vinha de uma caça cansado, com sede e tudo mais, e ele, malandramente, né, espertamente, foi no meio do caminho esperar o seu irmão e fez um foguinho e preparou lá, levou um pão, preparou um guisado de lentilha, e ficou esperando o irmão. E o irmão, quando chegou, disse: rapaz, mano, velho, coisa boa, rapaz, eu morto de fome, de sede, você com pão e lentilha. Espera aí que tem um preço. Espera aí que tem um preço, Esaú. O que se quer, cara? Fala logo que eu estou com fome. Eu quero que você me venda a bênção da primogenitura. E irresponsavelmente, como muitas pessoas fazem, com respeito a coisas sagradas, coisas de Deus, as promessas de Deus em nossas vidas, nós as deixamos de lado, e ele simplesmente diz: para que eu quero a bênção da primogenitura agora, se eu estou morrendo de fome? Jura que você vai me dar, você está me passando a bênção da primogenitura. Jacó, está jurado, me dá comida. E assim aconteceu. E num segundo tempo mais tarde, quando Isaque estava morrendo, o pai dos dois, chamou Esaú
para colocar a mão sobre ele, ele no leito de morte, já meio cego e tudo mais, chamou no leito de morte, e disse assim para a esposa, né? Traz Esaú que eu quero ministrar sobre ele a bênção da primogenitura, a bênção da prosperidade, da liderança sobre o nosso povo. E a mãe, Raquel, soube e disse, essa bênção vai ser do meu filho, não de filho de outras, vai ser do meu filho. Não vou abrir mão do meu filho mais querido. Esaú já vendeu para o meu filho mais novo. Eu vou ajudá-lo nessa conquista. E eles armaram o esquema. Os dois eram um pouco diferentes. O Esaú era muito mais peludão e tudo mais do que Jacó. E a primeira coisa que eles pensaram foi justamente pegar um couro de um animal, qualquer coisa, colocar sobre o braço e enganaram, afinal de contas, o velho pai morrendo, né? Que quando passou a mão no braço, percebeu meio suspeitoso, mas, poxa, mas o Jacó não tem essa pelaiada toda no braço, só o Esaú tem, eu estou meio velho, estou morrendo, é ele mesmo, né? E simplesmente ministrou a bênção. E ali houve um racha, uma cisão, que se manifesta até os dias de hoje em termos espirituais. Porque a partir dali, Esaú simplesmente jurou matar o seu irmão. E a mãe simplesmente ajeitou uma mochilazinha, né? Comprou ali na loja americana como é que chama esse troço de botar nas costas aqui? Né? Uma mochilinha nas costas, botou ali uma garrafinha de água mineral, umas coisinhas, coisa e tal, não sei o que, esse meu filho, rapa fora. Vamos esperar passar essa tempestade aqui, senão seu irmão vai te matar e vai ser uma desgraça na nação, inclusive, não só na família. E lá foi embora Jacó, e vocês conhecem a história. Uma mão na frente, outra atrás, ele foi rumo às terras que estava o seu tio Labão, sem saber o que o esperava, e simplesmente, no meio do caminho, ele tem uma visão de Deus, quando ele dorme com a cabeça numa pedra, ele dorme, ele tem uma visão de Deus, aquela escada com anjos subindo e descendo e tudo mais, e ali ele simplesmente vota um voto com Deus. Aprenda isso, mas seja responsável para não se destruir. Vote um voto com Deus, cumpra a sua parte no voto, porque não tem chance de Deus deixar de cumprir a parte dele. Uma mão na frente, outra atrás. Jacó fez um voto com Deus: Senhor, se tu me prosperares, se tu me fizeres voltar próspero, e eu possa contornar toda essa situação familiar, daqui para frente, de tudo quanto tu me deres, eu vou te consagrar o dízimo, a 10ª parte do que eu conquistar. E para não esticar muito a história, vocês sabem dos 20 anos que ele passou junto com o seu sogro. Inclusive foi enganado pelo sogro, pela mulher que ele queria casar, Raquel. Ele, ao invés de trabalhar 7 anos, acabou sendo iludido, enganado, casou com a irmã dela, Leia, e teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel. Mas ele conquistou tudo que um homem podia conquistar: respeito, autoridade, terras, posses, muito gado, muito tudo, afinal de contas. Mas o seu coração estava intranquilo. E então ele volta pelo mesmo caminho 20 anos depois, para se encontrar com seu irmão. Ele traz presentes, ele procura agradar o seu irmão, mandando pessoas à frente com muitas cabras, isso, aquilo de presente, e depois vinha outro com mais outro tanto, e depois vinha outro com mais outro tanto, quebrando as resistências do seu irmão, até se encontrar com o irmão. E no meio dessa caminhada de volta, ele luta com Deus por aquilo que ele mais queria, que era a paz, a harmonia na família e o perdão do seu irmão. E ele conquista isso lutando com Deus, não desistindo. A palavra de Deus diz que ele orou a noite inteira, amanhecia e ele estava grudado no anjo. E o anjo teve que tocar aqui nele para deixar ele meio manco, porque aí ele teve que desistir. E então, até o nome dele é mudado, mas ele ora até
Esse é o segredo. Até conseguir a bênção. E então, quando eles se encontram, o Espírito de Deus já tinha feito uma obra tão grande que o seu próprio irmão, que tinha jurado matá-lo, vem ao seu encontro, o abraça e o beija. Amém? Então nós vemos a primeira lição, que Deus confronta Jacó na hora da sua maior angústia. Repetindo algumas coisas, Jacó havia mentido para o pai, Jacó tinha enganado o irmão, mas não tinha conseguido apagar as chamas da sua própria consciência culpada. Esse tempo todo de prosperidade, o que ele mais queria era aplacar a sua consciência com relação àquilo que tinha acontecido com seu irmão. Os anos não conseguiram apagar um drama existencial muito grande que Jacó estava vivendo. A crise de Jacó com o seu irmão ainda estava, mesmo 20 anos depois, muito viva no seu coração. E agora, 20 anos após, ele está de volta à sua terra. Agora ele tem que se encontrar com Esaú. Agora o medo vem de encontro ao seu coração. A culpa pesa sobre os seus ombros, sobre a sua consciência. Ele que tinha vivido a vida fugindo, precisa agora encarar a situação de frente, pegar o touro à unha, como se diz. Ele não pode fugir de si mesmo e por isso ele fica só. Por isso ele bota a mulher, os filhos, empregados, gado, tudo para frente e ele fica para trás. Por quê? Porque Jacó tem de olhar no espelho da sua própria alma. Jacó tem que fazer uma interiorização. Jacó tem que fazer um acerto consigo mesmo. E enfrentar aquilo que ele era até então. O que o seu nome determinava. Um enganador, um suplantador, como diz as Escrituras. E gente, tem hora na nossa existência que a nossa maior necessidade não é caminhar na direção da igreja. Não é caminhar na direção de uma multidão. Mas tem horas na nossa vida que é necessário nós caminharmos para a solidão. Só nós e Deus, enfrentarmos, vê se entende o que eu vou dizer, enfrentarmos os nossos demônios e vencê-los com a ajuda de Deus. Precisamos aprender a conviver com a pessoa mais difícil com a qual nós temos que conviver, nós mesmos. Precisamos nos encarar, uma hora nós temos que nos encarar, não é? Não tem jeito, gente. Precisamos tomar, como o médico faz quando a gente chega lá, por uma das primeiras coisas que ele faz, fica segurando aqui para ver a tua pulsação, né? Nós precisamos tomar a pulsação da nossa alma. Precisamos também nos aquietar para escutarmos o nosso coração. Porque nós, quando temos nossos problemas interiores, nossas confusões interiores, né? Nossos conflitos interiores, né? Nós procuramos nos meter no meio das multidões, das pessoas, do trabalho, dessa coisa toda que nos envolve, justamente para calar a voz da nossa consciência, que é a coisa mais errada que nós podemos fazer na nossa vida, gente. Por isso sofremos e muitas vezes vamos à depressão. Muitas vezes o próprio Deus nos empurra para situações de solidão, a fim de nós refletirmos a respeito da nossa condição. E isso porque Deus não abre mão da nossa vida. E Ele tem um jeito próprio de tratar conosco, que sem dúvida nenhuma é o melhor jeito de tratar. E uma coisa eu vou dizer para vocês. Avançar na vida sem refletir naquilo que estamos fazendo, naquilo que estamos sendo, vamos assim dizer, para alcançar certos objetivos, não é sensato. Há caminhos, diz Salomão no livro de Provérbios, que ao homem parecem direito, mas o final deles são os caminhos da morte. A gente precisa parar e pensar. Então esse Val de Jaboque,
onde ele ficou sozinho com Deus uma madrugada inteira, mandou passar todo mundo e ficou só ele e Deus, não é um acidente na caminhada de Jacó, mas uma agenda do céu para a vida de Jacó, que ele queria restaurar e fazer dele um dos grandes patriarcas. Deus mesmo marca um encontro conosco no silêncio, no Val de Jaboque. E nós precisamos disso, gente. Nós não precisamos só de culto assim, com o pessoal tocando, todo mundo cantando e oração, e o pastor aqui às vezes se excedendo e gritando um pouco, qualquer coisa. Nós precisamos principalmente do silêncio, que é onde nós vamos ouvir a voz do Espírito de Deus. Quantos gostariam aqui de ouvir Deus falar realmente? Quem gostaria? Pois Deus vai falar com você quando você calar a tua boca. Mas pastor, aonde que Deus vai falar comigo? Nessa igreja? Na igreja do não sei quem, ou do outro, ou do outro, ou do outro, ou na igreja lá nos Estados Unidos, onde tem avivamento? Não, Deus fala exatamente do mesmo lugar com todas as pessoas. Ele fala do lugar em que ele está. Quantos aqui tem o Espírito de Deus? Então Deus vai falar aí onde você está, porque Ele está dentro de você. Há muito tempo Ele quer falar com você, mas você não quer ouvir. Porque se você quisesse, você ia para um teu Val de Jaboque, você ia para um lugar solitário, você, qualquer madrugada dessa, levantaria 3 ou 4 horas da manhã, ia para a tua sala, pegava a tua Bíblia e começava a ler com calma, com tranquilidade e falar com Deus mansamente, sem muita algazarra, sem muito barulho nem nada. E quanto você menos esperar, o Espírito do Senhor vai falar ao teu espírito. Se Ele falar aqui, expulsa que é o outro, tá? Mas Ele vai falar aqui. É uma questão de interiorização. Não é isso? Dar lugar ao Espírito de Deus, à voz de Deus. Amém? A segunda coisa. Deus luta com Jacó. Deus luta com Rogério Amorim. Deus luta com você. Deus quer transformar Jacó. Deus não abre mão da vida de Jacó. Deus então toma a iniciativa, Ele começa a luta. E o encontro de Jacó com Deus já foi adiado muito tempo. Não só os 20 anos que ele esteve fora, mas desde quando ele comprou a primogenitura do seu irmão, não sei que idade eles tinham, quanto tempo levou isso, não calculei esse tipo de coisa, mas são 20 e tantos anos ou mais que esse encontro estava sendo adiado. E ter simplesmente as bênçãos de Deus não é suficiente. Jacó precisava ter uma experiência pessoal, uma experiência profunda com o próprio Deus. Mas é Deus quem toma a iniciativa. Assim como foi com Davi. Davi precisava ter um encontro com Deus, mas ele estava protelando. Ele até escrevia. Se você ler o Salmo 32, se você ler o Salmo 51, você vai ver como Davi expressava o seu sentimento, a sua angústia, a sua amargura, mas o encontro com Deus propriamente dito, ele não estava querendo ter, até porque ele ia ser confrontado com Deus e ele sabe que ele era culpado. Mas Deus tomou a iniciativa com Davi. Deus tomou a iniciativa com Jacó, e Deus está tomando a iniciativa com você, e por que não nessa noite? É sempre Deus quem inicia esse processo, gente. É Ele que efetua em nós tanto querer como realizar, como disse Paulo. É Ele quem predispõe nossa alma a buscá-lo, a ter sede dele, assim como a corça tem sede de águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus, era o que o Davi cantava. É Ele quem nos atrai para si com cordas humanas, com cordas de amor, como ele usou o profeta Oséias para falar aquele povo cabeçudo igual a nós. Jamais daríamos um passo na direção de Deus se Ele mesmo não nos chamasse. Se o próprio Espírito do Senhor não nos desse sede, fome da presença de Deus. Amém, gente?
Só o amamos porque ele nos amou primeiro. Isso é que é o triste, né? Mas isso também é o glorioso, que mostra a grandiosidade do amor de Deus. Só o buscamos porque ele nos achou. Só gritamos por ele porque primeiro ele nos acordou do profundo sono da morte. Essa é a verdade. E eu vou repetir isso nessa noite. Deus não desiste de você. E hoje nós precisamos atravessar o nosso jaboque. Hoje nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida antes que seja tarde, ou se queremos realmente resolver a nossa vida e vivermos uma vida feliz como a palavra de Deus nos ensina. Afinal está escrito, se quisermos, se acreditarmos, nós vamos comer simplesmente o melhor que essa terra tem para oferecer. E por que isso não acontece? Porque Deus voltou atrás? Não, jamais voltou atrás. É porque nós estamos com um pé atrás e estamos evitando esse encontro, esse confronto com o nosso Deus. Mas Deus está no nosso encalço. Deus está atrás de nós, Ele não abre mão da nossa vida. Ele ama você, Ele tem investido em você. Essa é a grande verdade. Ele tem abençoado a sua vida. Meu Deus, não é possível que não percebamos isso. Temos sido abençoados. Mas agora, Ele quer algo de você. Ele quer o seu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. E se preciso for, Ele vai lutar com você. Vai lutar com você para conquistar o seu coração. Porque não pode abrir mão do direito de ter você. Ele investiu demais em você. Nós conhecemos, é só olhar para a cruz. Pedro, o apóstolo Pedro, que prometeu fidelidade irrestrita a Jesus, né? Acovardou-se e negou o seu Senhor no pátio da casa do sumo sacerdote lá, Anás, Caifás, aquelas figurinhas todas, vocês lembram disso, né? Mas no mesmo instante em que o Pedro estava dizendo palavrões, negando a Jesus, o que aconteceu? O galo cantou. O galo cantou, Jesus olhou para ele, denunciando a sua covardia, expressando o seu, vamos assim dizer, a ele o seu imerecido amor. Mas então o Pedro, a Bíblia diz claramente isso, Pedro chora amargamente. Amargamente só chora quem se arrepende, quem vê as suas misérias. Pedro fugiu naquela noite triste e pensou mesmo em desistir de tudo, como Judas desistiu se enforcando. Ele tinha negado o seu nome, tinha negado o seu apostolado, tinha negado as suas convicções, tinha negado a sua fé, tinha negado o seu Senhor, mas Jesus não desistiu de Pedro. Ele foi ao seu encontro, cruzou o seu olhar de perdão e de amor e restaurou a sua vida, que é o mesmo que Ele quer fazer com cada um de nós aqui nessa noite. Amém, gente? O terceiro ponto. Deus não desiste de Jacó, apesar da resistência dele. Eu sou um caso típico. Eu tenho uma promessa de Deus para a minha vida. Num primeiro momento, eu confesso que eu não acreditei, eu não dei a mínima bola para aquilo. Quando Ele mandou aquela senhora, uma senhora presbiteriana, parar e descer do ônibus na frente da igreja onde eu tinha o meu culto às quintas-feiras de noite, e entrar no escritório onde eu atendia as pessoas e me trazer um recado de Deus e uma promessa de Deus. E eu pensei comigo, essa mulher está enganada. Quem que ela pensa que eu sou? Meu pastor é outro. Quem sou eu para uma mensagem, para uma promessa desse tamanho? Não dei a mínima atenção. Meses depois, eu quase perdi a minha vida. E só estou aqui porque aí, com a água, literalmente com a água aqui, cobrindo o nariz e eu me afogando, eu pude botar a cabeça para fora da água e dizer que se Ele me poupasse, eu haveria de servi-lo para o resto da minha vida. E então Ele renovou sua promessa para a minha vida. Mas eu tive que passar pelo vale da sombra da morte, literalmente.
literalmente para entender isso. Então o que eu quero dizer é, não seja cabeçudo como seu pastor. Você tem uma promessa de Deus, confie nela, acredite nela, porque não são os teus valores que estão em jogo, são os dele. É porque você é o que você é, porque eu sou o que eu sou, que ele nos tem escolhido, para que o mundo veja que a glória pertence a ele. E exclusivamente a ele. Não é? Então, não adianta resistir. Renda-se. Renda-se. Cada um sabe o que eu estou falando aqui nessa noite, porque cada um tem a sua experiência com Deus. Cada um tem a sua promessa de Deus. Cada um já teve um encontro com Deus em algum momento, em algum instante da sua vida, e sabe exatamente para o que Deus tem te chamado, para fazer o que, como, quando e aonde. Não fuja disso. Não fuja disso. O que Ele tem proposto para você é o melhor. O que você pensa que você não é. Você é aquilo que Ele diz que você é. E Ele saberá no seu tempo te preparar para te colocar naquele lugar, te honrar e te exaltar, para que você o honre e o exalte. Amém? Jacó lutou a noite toda, gente. Ele não queria ceder, ele não queria entregar os pontos. Ele mediu força com força, poder com poder, esperteza com esperteza, destreza com destreza. Ele se agarrou ao anjo. O Jacó era um caso difícil. Ele era duro, dureza, homem difícil de se render. Mas Deus não abandonou Jacó por isso. O mesmo Deus que vinha abençoando Jacó a vida toda, agora luta com ele a noite toda. Luta com ele a noite toda. O mesmo Deus que escolhe o homem soberanamente, também o transforma milagrosamente, como Ele quer fazer comigo e com você. A partir do momento que nós nos rendermos. Ah, pastor, o senhor não sabe do meu passado. Você que não sabe do meu. Ah, o senhor não sabe das minhas fragilidades. Você que não sabe das minhas. E assim por diante. O que eu quero dizer é que não há casos impossíveis para o nosso Deus. Não há casos impossíveis para o nosso Deus. Eu não sou um caso impossível. Jacó não era um caso impossível para Deus. Você não é um caso impossível para Deus. Não importa a tua genealogia, da família que você vem, o estudo que você tem ou deixe de ter, ou seja lá o que for. Não há vidas irrecuperáveis para Deus. Não importa o que tenhamos feito. O sangue de Jesus é poderoso para cobrir uma multidão de pecados, purificar as nossas vestes. Isso é um fato. Não há corações tão duros que Deus não possa amolecê-los, quebrantá-los, transplantá-los, se necessário for. É impossível resistir a Deus e prevalecer. Por quê? Porque o amor de Deus sempre é vitorioso. Não porque o nosso Deus, eu quebro, eu prendo e arrebento. Não, o amor de Deus é quem nos vence. Amém? Deus tem lutado com você também. Deus tem colocado intercessores no seu caminho, no meu caminho, nas nossas vidas. Ele tem colocado pregadores diante de você e diante de mim. Você tem escutado muitas vezes a voz de Deus. Como disse Paulo aos Coríntios, não endureça o coração. Não endureça o coração. Chegou o tempo de você se render a Ele, experimentar uma nova vida, ter um novo coração, uma nova mente, um novo nome, um novo lar, uma nova pátria. Chegou a hora de você ser um novo você, de sair dos caminhos que você está teimando em andar. Deus tem tido misericórdia da sua vida e tem poupado a sua vida por onde você tem andado. Mas Ele sabe onde você tem andado e Ele não tem se agradado disso, porque Ele disse, este é o caminho, andai nele. E o caminho está aqui, é a palavra dEle. O caminho é a palavra dEle. Um quarto ponto. Deus feriu Jacó por um motivo. Desconjuntou ele aqui, né? Por um motivo muito simples. Não foi para machucar Jacó. Não foi para ferir Jacó. Não foi para fazer Jacó sofrer simplesmente a conhecer o papudo. Não, não é isso.
Deus feriu Jacó para não perdê-lo para sempre. Deus muitas vezes faz um risquinho na nossa vida para que o quadro da nossa vida não se perca inteiramente. Lembra do que eu falei de Miguel Ângelo? Na Capela Sistina? Aquilo, alguém conhece a Capela Sistina aqui? Lá no Vaticano? Beleza, né? Aquilo é um espetáculo, né? Mas para pintar aquilo, é um negócio como esse aqui, só que é bem arredondado, assim, abaulado, né? E as pinturas são espetaculares, né? E aquilo, para pintar aquilo é brincadeira. Eu não pinto nem aqui, imagine aqui, né? Mas o Miguel Ângelo era um sujeito especial, dotado especialmente por Deus para isso. E ele montava aqueles andaimes e ficava lá em cima, pintando, absorto, completamente absorto e tal, e sempre com ajudantes passando, dá o pincel tal, dá a cor amarela, dá isso, e nem baixava a cabeça, ficava lá, não é isso? E de repente, ele vem caminhando para a beiradinha do andaime, que era alto para dedéu, se ele cai de lá, se quebra todo e morre. Quando o seu ajudante percebe aquilo, corre do lado dele, na frente dele, e faz um risco na pintura. Ele virou numa onça. O que você está pensando, cara? O que você fez? Estragou a minha pintura? Onde é que você está com o juízo, rapaz? Não sei o que. Calma, mestre. Olha para a sua frente. E ele olhou e ele percebeu que 1 minuto antes ele estava na beiradinha pronto para morrer, caindo lá de cima. Se eu não faço esse risquinho aí, estragando a sua pintura, e eu grito alguma coisa, cuidado, aí é que o senhor ia cair. Então eu fiz esse risquinho para o senhor não perder a sua vida. E Deus tem feito risquinhos nas nossas vidas para não perder a nossa vida. Deus tem permitido certas coisas porque Ele sabe que no bem bom nós não o buscamos. Nós só o buscamos, nós só fazemos uma corrente de oração, a gente só vem para o culto de oração, a gente só vem todo domingo para a igreja quando o sapato está apertado, porque quando está tudo bom a gente esquece com Deus e diga que eu estou errado. Não é verdade? Então Deus permite esses risquinhos. Deus deixou Jacó meio aleijado ali, né? Para que esse não fosse condenado por toda a eternidade. Deus foi às últimas consequências para salvar Jacó. Deus empregou um método extremamente radical para isso. Olha para mim. Quem não vem pelo amor vai ter que vir pela dor. Mas vai vir que ter, porque Deus nos ama e não vai nos perder. Não vai nos perder. O amor de Deus é irrevogável, a sua graça é irresistível e ninguém vai mudar isso. Deus vai empregar todos os meios para salvar você. Deus vai empregar todos os meios para salvar você. Se preciso for, Ele vai tocar no seu corpo. Ele vai tocar nos seus bens, para que você se quebrante, para que você se humilhe. Então é melhor se render logo e não perder nada. Pelo contrário, só ver as coisas sendo acrescentadas à sua vida. A voz de Deus é tremenda, como diz o salmista. A voz de Deus é tremenda. Ele despede, ele cospe chamas de fogo, faz tremer o deserto e ele despedaça os cedros do Líbano. Não me lembro que salmo está, mas está num dos salmos aí, eu acho que é o 29, né? Se eu não me engano, ele fala essas coisas tremendas e poderosas. Ele quebra as nossas resistências, gente. Ele sabe como fazer isso. Olha, vê se entende o que eu vou dizer, mas é verdade o que eu vou dizer. Deus permite até algum tipo de enfermidade, um acidente, uma perda significativa, para gritar aos ouvidos da nossa alma: Rogério, você está em perigo, volte enquanto é tempo. Vou fazer um risquinho na tua pintura, mas para salvar toda ela, todo o trabalho. As circunstâncias adversas, gente, nossas lutas, nossas tristezas, nossas frustrações, algumas outras coisas que nos entristecem, nos aborrecem muito, são trombetas de Deus, são cornetas de Deus para nos alertar a respeito da necessidade urgente de nos voltarmos para Ele, principalmente porque os tempos são findos, gente. Isso não significa que o sofrimento por si só tem algum poder para transformar a nossa vida, não. Não é isso que eu quero dizer, não é? O sofrimento, sem o paralelo, sem o concurso da graça de Deus, né, tem o efeito do sol no barro, apenas endurece, apenas torna a pessoa pior do que ela já era. Mas o sofrimento trabalhado pela graça de Deus é como o sol na cera.
derrete. Derrete, né? Aquela pedra dura é derretida. Jacó foi ferido no corpo para que a sua alma fosse salva. Ele saiu do Jaboque manquejando para que a sua alma fosse liberta eternamente. Ele sofreu um golpezinho momentâneo para que recebesse uma bem-aventurança eterna. E é isso que nós temos que conjecturar, é isso que nós temos que pensar, avaliar na nossa própria vida, ao invés de ficarmos chorando as pitangas e egoisticamente culpando a Deus por tudo que acontece na nossa vida. Em quinto lugar, Deus expôs o pecado de Jacó antes de salvá-lo. A coisa tem que vir à luz. Está escrito assim, lá em 1 João. Se confessarmos os nossos pecados, tem uma condicional aí. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas tem uma condicional. Ele só faz uma coisa se antes nós fizermos outra, né? Então Deus pergunta a Jacó: como é que você chama? E ele responde: Jacó. Então disse: você não vai mais se chamar Jacó, mas sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e você prevaleceu. Aí você vai me fazer essa pergunta: pastor Rogério, por que Deus perguntou a ele o seu nome? Será que Deus não sabia? Certamente Deus não precisa de uma informação. Deus é onisciente, né? Ele não estava lutando com um desconhecido. Aquela não era uma luta proposital. Deus queria despertar em Jacó uma consciência de pecado antes de dar-lhe o presente do perdão e da salvação. E Jacó aqui precisa reconhecer o seu verdadeiro estado antes de tomar posse da sua salvação. Quando seu pai Isaac, 20 anos atrás, lhe perguntou, quando passou a mão nos pelos que não eram de Esaú, nos pelos que não eram de Jacó, o seu pai lhe perguntou: quem és tu? E o que foi que Jacó respondeu? Eu sou Esaú, o teu primogênito. Ele mentiu, ele pecou, ele pisou na bola. 20 anos depois, Deus está cobrando dele isso, esse engano, essa mentira. Aquilo tinha que ser quebrado, aquela mentira tinha que ser desfeita. Aquilo era uma cilada diabólica, e isso que nós temos que entender. Enquanto nós dermos brechas para o diabo, ele vai ter autoridade para andar na nossa casa, na nossa vida. Mas a hora que taparmos essa brecha, através da confissão e do arrependimento, tudo vai mudar. Naquele tempo, Jacó mentiu, Jacó enganou, seu nome significa enganador. Ele era realmente um retrato do seu próprio nome. Portanto, quando Deus lhe pergunta, como é que você chama? Ele quer cutucar a consciência de Jacó com o aguilhão da verdade, né? Deus quer trazer a ele a consciência do pecado. Porque se não temos consciência do pecado, não nos arrependemos. Se não nos arrependemos, não somos perdoados. Se não somos perdoados, estamos condenados. E diante da pergunta divina, esse lutador teimosésimo responde: eu me chamo Jacó. Agora ele está dizendo a verdade. Aquela não foi uma resposta. Agora é uma confissão, inclusive. Eu sou um enganador. Eu sou um suplantador. Eu menti para o meu pai. Eu enganei meu irmão. Ele agora está confessando. Está entendendo o que Deus fez com ele quando perguntou qual seria o seu nome? Uma demissão de que ele era quem de fato ele era e que precisava ser transformado. Olha para mim. Quem é você? Qual o seu nome? Como você se chama? O que é que você esconde debaixo do manto dos teus anos de vida? Que os seus pais não sabem, que o seu marido não sabe, que a sua esposa não sabe, que os seus filhos não sabem, que o seu pastor não sabe, e que você pensa que Deus não sabe. O que é que escondemos?
Ai, que pergunta difícil. Mas tenta imaginar que confronto espetacular foi esse de Deus com Jacó. Quem é você? O que é que você esconde debaixo desses 20 anos? No caso dele. Qual a sua verdadeira identidade? Qual a nossa verdadeira identidade? Quem nós somos de verdade, gente? Quem nós somos de verdade? Chegou a hora de nós reconhecermos quem nós somos. Chegou a hora de nós pararmos de fugir de nós mesmos, dos outros e de Deus. Chegou a hora de nós depormos as nossas armas simplesmente humanas, mundanas. É hora, é tempo. Enquanto é tempo, enquanto Deus está permitindo através do seu amor, é hora de abrirmos as cavernas escuras do nosso coração e confessarmos os nossos erros, nossos pecados, nossos sentimentos e mudarmos. E só mudaremos quando tivermos um confronto com Deus, quando nós tivermos o nosso momento no Val de Jaboque e lutarmos com Deus. E então, nossa vida vai ser transformada. Então, o passado vai ficar realmente no passado, as coisas velhas verdadeiramente vão ficar para trás e tudo vai se fazer novo nas nossas vidas, amém? E para encerrar, Deus salvou Jacó de uma forma soberana e mudou-lhe a sorte, mudou o seu destino dentro das suas terras, gerou dele José, que é outra mensagem, né? Jacó viu Deus face a face, a sua alma foi salva, o seu nome foi mudado, a sua história de vida foi mudada e a sua história futura foi mudada, a sua eternidade foi mudada. Ali no Jaboque foi sepultado um enganador e dali para frente apareceu um príncipe de Deus que com Deus lutou e prevaleceu, porque Deus era com ele e ele agiu finalmente como Deus sempre esperou que ele agisse. Não mais Jacó, mas agora Israel. Não mais um perdedor, mas um mais do que vencedor. Na verdade, um vencedor, porque mais do que vencedor somos nós em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Gente, põe uma coisa no seu espírito, essa salvação que nós pregamos, tão maravilhosa e tudo mais, não é um detalhe de pastor, de religião, de igreja, disso, aquilo, é uma coisa sobrenatural, é uma obra completíssima da parte de Deus. Deus quer mudar o seu nome, Deus quer mudar a sua vida, Deus quer mudar o seu destino. Deus quer colocar você no caminho para o trono. E Deus quer colocar finalmente você no trono. E estar no trono não é uma questão só de dinheiro. E esse Deus de Jacó, de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o Deus que age da mesma forma ainda nos dias de hoje. E Ele pode mudar a tua história, Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer lhe dar um novo nome e fazer de você uma grande bênção. Ele não quer apenas te dar uma bênção, Ele quer fazer de você uma grande bênção na história da tua família, na sociedade de um modo geral, na igreja do Senhor. Então eu quero que você se coloque em pé na presença de Deus nessa noite. Vamos nos colocar por um instante no Val de Jaboque. Vamos começar a abrir o nosso coração, embora, como eu disse, isso é uma coisa solitária, isso é uma coisa que nós temos que fazer, é eu e Deus, é você e Deus. Eu acho muito bonito esse negócio de casal, orar com o casal, o marido com a mulher e tudo mais, mas só isso não funciona. Isso é muito bonito, é muito necessário. Eu não tenho um pingo de dúvida que a família deve se reunir para orar, mas eu não tenho muito menos pingo de dúvida que um homem e uma mulher têm que se colocar a sós com o seu Deus e abrir o seu coração sem máscara. Amém? Vocês estão aí ainda aí? Ah, que bom.
Paizinho querido, nada na minha vida te é oculto, Senhor. Tu sabes os meus pensamentos, Tu sabes os meus sentimentos, Tu sabes das minhas palavras, Tu sabes as palavras que eu tenho ouvido. Tu sabes o que eu tenho pensado no meu coração, não apenas no meu cérebro. Tu sabes das minhas inconsequências. Tu sabes da minha arrogância. Tu sabes do meu orgulho, da minha vaidade, das minhas invejas, dos meus ciúmes. Nada posso ocultar de Ti, Senhor. Tu sabes das minhas teimosias, das minhas reclamações, do meu egoísmo. Tu sabes tudo, Senhor. Sou incapaz de querer te ocultar alguma coisa, porque eu sei que o Senhor sabe onde eu ando, com quem eu ando, por que eu ando, com quem vou andar. O Senhor sabe tudo. Eu não quero te esconder nada, mas nesta noite, Senhor, eu quero pedir que o Senhor me faça falar, ouvir, sentir e andar por lugares que o Senhor tem planejado para a minha vida e não aqueles que eu mesmo tenho planejado. Tira os meus pés desse caminho que pode me levar de novo a um charco de lama, de onde eu fui tirado do dia que recebi a Jesus Cristo, teu Filho, como meu Senhor e Salvador. Desvia os meus pés da mentira, do engano. Desvia os meus pés do mal, Senhor. E abençoa-me com a tua bênção, Senhor. Abençoa-me com a bênção que colocaste sobre a vida de Jacó, fazendo de mim e desse povo que está aqui nessa noite mais do que vencedores em Jesus Cristo nosso Senhor. Que as coisas velhas se passem totalmente na minha vida, tudo se tornando novo, e esta novidade de vida agrade o teu coração de pai. Que o Senhor possa dizer de mim, como disseste de Jesus: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer e alegria, porque ele me honra e me obedece. Pai, eu estou pronto a te obedecer. Estou pronto a fazer aquilo que tu queres que eu faça. Dirige meus passos, dirige a minha vida, Senhor, pois eu me entrego absolutamente por completo nas tuas mãos, e eu o faço no poder e na autoridade do nome de Jesus.